Quando nós lemos a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma, nós ficamos diante do sermonário do apóstolo Paulo. Se você certa vez se perguntou quais eram as mensagens que Paulo pregava nas igrejas a qual ele fundava, a sua dúvida ela foi sanada neste momento, porque a carta de Paulo aos Romanos ela é uma apresentação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, feita pelo próprio Paulo à igreja em Roma, a igreja que Paulo ele não fundou, a igreja que Paulo nem mesmo até este momento teve a oportunidade de visitá-la. Muitas pessoas indagam como foi que a igreja em Roma ela foi fundada, por quem ela foi fundada e como ela cresceu tão rapidamente. A maioria dos estudiosos eles entendem que a igreja em Roma ela foi fundada indiretamente pelo apóstolo Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, aonde milhares de almas vieram a crer. E como Paulo não tinha visitado aquela igreja, antes de fazê-lo, ele decide enviar uma carta mostrando, revelando e apresentando para eles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos teólogos eles chamam a carta de Paulo aos Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Paulo ele vai tratar de diversos temas nesta carta. Se nós lermos os primeiros 5 capítulos de Romanos, nós vamos ver que Paulo, nos primeiros capítulos, ele vai tratar da universalidade do pecado. Paulo ele vai mostrar que tanto os judeus como também os gentios estavam debaixo da maldição do pecado. O segundo tema que Paulo vai abordar na carta aos Romanos é a necessidade do perdão, portanto, a necessidade da justificação. Paulo argumenta que, se todos pecaram, logo, todos são carentes de justificação. A terceira temática que Paulo vai abordar nos primeiros 5 capítulos desta carta é a forma como Deus justifica o homem. E a quarta forma é a forma que Deus justifica o homem. E o quinto ponto que Paulo ele aborda, ele vai nos mostrar os efeitos desta justificação. Mas para nós sabermos quais são os efeitos da justificação sendo aplicada a nós, nós primeiro temos que entender o que é ser justificado. Quando Paulo ele usa a expressão justificação, ele está pegando uma palavra emprestada dos dicionários jurídicos, porque a palavra justificação, ela vem do grego dikaioses, e essa palavra, ela nada mais era que uma sentença. Somente os juízes podiam usar esta palavra, porque a palavra justificação, ela era uma sentença favorável aplicada a um réu. Permita-me lhe explicar. Quando o homem era julgado em uma corte romana, e o juiz examinava todos os autos do processo, e ele percebia que o processo indicava que aquele réu era um réu culpado, aquele homem ele era condenado, e ele iria cumprir com a sua pena. Mas após o juiz examinar todos os autos do processo, e perceber que ele estava diante de um homem justo, de um homem que não havia cometido crime, de um homem que não havia cometido nenhum erro contra a sociedade romana, este homem ele era justificado. Quando o juiz dava essa sentença, ele estava dizendo: eu estou diante de um justo, você não deve nada à lei, você está livre, pode voltar para sua família, pode voltar para sua casa, pode voltar para a casa dos seus pais, porque você não irá cumprir pena alguma. Então, quando afirma no versículo 1 que nós fomos justificados por Deus, ele está nos dizendo que Deus olhou para nós, e quando Deus fez toda a análise de nossa vida pregressa, ele vai concluir que nós fomos justificados. Ele vai dizer: você não deve nada à minha lei, você não será condenado, eu estou diante de um homem justo. Agora aqui existe um grande problema. Qual é o problema? É o problema de Provérbios capítulo 17, versículo 15. Que em Provérbios capítulo 17, versículo 15, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu dizendo que justificar um ímpio e condenar um inocente era uma abominação para o Senhor. Então, o texto que nós lemos, ele traz uma problemática.
E a problemática é essa: como foi que Deus me justificou? Como foi que Deus me declarou justo? Como foi que Deus me declarou reto? Como foi que Deus declarou você uma pessoa sem culpa alguma no cartório, sendo que você é uma pessoa pecadora? Como foi que Deus olhou para mim e contemplou a multidão dos meus pecados, a multidão dos meus erros, a multidão das minhas iniquidades e transgressões, e bateu um martelo no céu dizendo: eu estou diante de um justo? Olhando com os olhares humanos, nós iríamos ver Deus cometer uma aberração, algo que não era de acordo com a sua lei. Mas eu entendo isto quando eu termino de ler o versículo 1, porque a Bíblia nos diz que, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui dizendo: o que justificou você não foi os seus atos de justiça. O que fez de você justo não foi a sua pseudo-justiça. O que fez você sem pecado diante de Deus não é que você não tenha pecado, é porque você teve fé em Cristo. E no momento em que você aplicou essa fé na pessoa de Jesus, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Ele pagou a nossa conta na cruz. É por isso que quando Deus olha do céu para a igreja, Ele contempla uma multidão de pessoas justificadas, pessoas que pecaram, mas não devem mais nada para Ele, porque o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Só quem pode louvar, engrandecer e enaltecer ao nome de Jesus. Louve e exalte ao nome dEle. Entenda uma coisa: o que vai salvar você da ira de Deus não são as suas boas ações. O que vai salvar você do inferno não são as suas boas obras. O que vai livrar você da condenação eterna não é aquilo de bom que você faz, é aquilo de bom que Jesus fez na cruz do Calvário. Você é salvo pela obra de Cristo, não pela sua obra. Você é salvo pela cruz e pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Entenda esta verdade: nada que você possa fazer de bom pode te salvar. Nada que você possa fazer de puro pode te salvar. Nada que você possa fazer de justo pode te salvar. Até porque a nossa justiça é falha. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo de número 64, que nossa justiça para Deus são como os trapos de imundície. Para nada ela vale, para nada ela serve. Se nós estamos aqui, é por causa do justo juiz Jesus Cristo, que justificou a nossa causa, que perdoou os nossos pecados, e é por causa da sua fé nele que você será salvo. E Paulo nos diz: sendo pois justificados pela fé. Eu vou parafrasear o que Paulo disse aqui. Ele diz: já que Deus lhe considerou alguém justo, já que Deus lhe considerou alguém sem culpa no cartório, já que Deus perdoou todos os seus pecados, você tem direito a desfrutar da primeira bênção da justificação. E qual é a primeira bênção da justificação? Ainda no versículo de número 1, a Bíblia diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Sabe qual é a primeira bênção da justificação? Você não vive mais em guerra com Deus. Sabe qual é a primeira bênção da justificação? Você não é mais alvo da ira de Deus. Sabe qual é a primeira bênção da justificação? Aquele que era inimigo, hoje é filho. Aquele que estava em guerra, hoje desfruta de paz. Aquele que iria morrer por conta dos seus pecados, tem vida e vida com abundância. Só quem desfruta de paz com Deus, levante a sua mão direita, por favor, abra a sua boca e bendiga ao nome do Cristo que nos justificou. Ele diz: agora que você foi justificado, você pode desfrutar de paz com Deus. Você pode gozar da paz com Deus. Você não é mais alvo da ira de Deus. Agora você é alvo do amor de Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você é alvo da bondade de Deus. Você é alvo da longanimidade de Deus. Você é alvo do perdão do Redentor, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Só quem desfruta de paz com Ele, por favor, me dá um sinal. Você não está mais em guerra. Você não está mais em guerra. Olha o que o texto sagrado diz no versículo de número 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Hoje você não deve mais nada a Ele, porque o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. E o texto continua. Paulo vai nos dizer: pelo fato de você ter sido considerado justo, pelo fato de agora você desfrutar de paz com o Criador dos céus e da terra, você vai poder desfrutar da segunda bênção. Sabe qual é a segunda bênção? Versículo de número 2: pelo qual também temos entrada pela fé. Repita comigo: entrada. Mais forte: entrada.
A palavra entrada, ela é uma palavra muito profunda. Ela vem do grego prosagog. Sabe o que a palavra prosagog ela quer dizer no grego? A palavra prosagog significa um servo adentrando na recâmara do seu rei, depois de ter achado graças diante dos olhos dele. Sabe o que isso quer dizer? Paulo estava nos dizendo: agora que você foi justificado, agora que você tem paz com Deus, a porta do céu está aberta para você. A porta da sala do trono está aberta para você. Antigamente a porta estava fechada, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu a porta para você, e você tem acesso à sala do rei. Só quem tem acesso à sala do Criador dos céus e da terra, levanta a mão, abra a sua boca e bendiga o nome do Senhor nesta noite. A porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, e você pode entrar para falar com o seu rei. Talvez você não tenha acesso ao gabinete do vereador. Talvez você não tenha acesso ao gabinete do deputado estadual. Talvez você não tenha acesso ao gabinete do prefeito. Talvez você não entre na sala da governadora. Talvez você não entre na sala do senador. Talvez você não entre na sala presidencial. Mas a porta da sala do trono está aberta para você. E só quem tem fé pode entrar. Abre a sua boca e exalte ao nome do Cordeiro de Deus. A porta da graça está aberta. Adore a Ele porque a porta se abriu. Adore a Ele porque o caminho se alargou. Adore a Ele porque o caminho está livre. E você pode entrar no teu quarto, se ajoelhar na cabeceira da tua cama e falar diretamente com o Criador dos céus e da terra. Aleluia. A segunda bênção da justificação é essa: Ele abriu a porta da sala do trono para você entrar. Ele abriu a porta da sala do trono para você entrar. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode clamar, pode gritar, pode orar, porque a porta da sala do trono está aberta para você. A terceira bênção que nós recebemos por causa da justificação, ainda no versículo 2 está dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repita comigo: esperança da glória de Deus. Repita comigo: esperança na glória de Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Além de desfrutar de paz com Deus, além de entrar na sala do trono de Deus, você agora tem uma gloriosa esperança. Agora você tem uma gloriosa esperança, e você pode se gloriar nela, você pode se regozijar nela, você pode exultar nela. A Bíblia Sagrada nos diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo escreve esse texto, ele vai usar a palavra esperança. A palavra esperança em grego é diferente da palavra esperança em português, porque a palavra esperança em português fala de algo incerto. Eu tenho esperança que eu vou passar no concurso, eu tenho esperança que eu vou entrar na vaga daquele emprego, eu tenho esperança que eu vou entrar naquela faculdade. Esperança no português é algo incerto, mas a esperança no grego é uma certeza certa. E ele está dizendo: certamente você desfrutará da glória de Deus. Certamente você desfrutará da glória de Deus. Verdadeiramente você irá entrar na glória de Deus. Só quem está aguardando por esse dia, só quem aguarda por esse dia, exalte o nome do Senhor Jesus. E aqui eu termino no versículo 3. No versículo 3 ele diz: e não somente isso. Olha o que Paulo está dizendo: tem mais. Você acha que é só isso? Tem mais. Você acha que é só a paz com Deus? Você acha que é só acesso livre à presença de Deus? Você acha que é só esperança na glória de Deus? Tem mais. E ele vai dizer o que tem mais. Ele vai dizer: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, ela produz a experiência, e ela produz a esperança. Olha o que Paulo está dizendo: a terceira manifestação, a terceira bênção, a terceira coisa que você irá receber das mãos de Deus por ter sido justificado com Ele, é a exultação, é a alegria, é o gozo na tribulação. E eu preciso explicar esse versículo para você. É fácil se alegrar na saúde, é fácil se alegrar na bonança,
É fácil se alegrar com as portas de emprego abertas. É fácil se alegrar com a conta bancária verde. É fácil se alegrar quando tudo vai dando bem. Mas Paulo está dizendo, a terceira bênção da justificação é que você vai exultar quando tudo estiver dando errado também. Você vai se alegrar quando tudo estiver dando errado também. Você vai adorar com a porta fechada. Você vai adorar com tudo indo de água abaixo. Porque aquele que foi justificado, a tribulação não arrancará o sorriso do seu rosto. Só quem acredita no que eu estou pregando, abra a tua boca e adore ao nome de Jesus nesta noite. Paulo, ele vai usar uma palavra muito profunda no versículo 3. Ele vai dizer que nós iremos nos alegrar na tribulação. Repita comigo, tribulação. E aqui eu vou encerrar mais forte, tribulação. A palavra tribulação vem do grego tribulum. E o que isso quer a ver? E o que isso tem a ver? E eu quero lá saber disso. Tem gente que diz assim. Mas sabe o que significa a palavra tribulum? Nos dias de Paulo, o tribulum era um instrumento. Era uma espécie de rolo compressor que servia para esmagar a planta do trigo. O tribulum era uma espécie de rolo compressor, às vezes de madeira, com pontas de bronze, onde o trigo era colocado dentro e era quebrado e era moído. Sabe o que acontecia quando aquele rolo compressor quebrava, moía a planta do trigo? Ele separava as palhas, as folhas das sementes. Ele servia para retirar a semente da planta. Ele separava o trigo do joio. Ele separava o trigo da palha. Ele separava o trigo do lixo. Ele separava o trigo de todos os restos de insetos que tinham sido esmagados naquele tribulum. Sabe o que quer dizer a palavra tribulum? A palavra tribulum quer dizer moedor de cereal. Sabe o que acontecia com a planta do trigo? Ela era purificada. Paulo entendia que quanto mais o tribulum apertava, mais a semente do trigo ficava limpa. É por isso que Paulo está dizendo: se alegre na tribulação, porque a tribulação, ela não veio, ela não chegou para matar você. Pelo contrário, ela vai purificar. Ela vai separar o joio do trigo. Ela vai separar o trigo da palha. Ela vai separar o trigo das folhas secas. Deus está te dizendo: esta tribulação, essa adversidade, essa provação que bateu na tua porta, ela não veio para te matar. Ela veio para limpar você, purificar você, tirar de você tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Só quem está entendendo, joga as duas mãos para o céu, abre a tua boca e dá o maior grito de glória que você